Dia 175, Isaías capítulo 22 ao 25. O capítulo 22 de Isaías traz uma profecia direcionada à cidade de Jerusalém e aos líderes de Judá. Neste capítulo, Isaías denuncia a arrogância e a falta de confiança em Deus por parte dos líderes de Jerusalém, bem como as consequências que isso trará. Isaías começa descrevendo uma visão de destruição iminente de Jerusalém. Ele vê os habitantes da cidade fugindo para os terraços e torres em busca de segurança, mas tudo é em vão. Isaías lamenta a falta de arrependimento e busca por Deus por parte dos líderes de Jerusalém. Isaías critica a conduta dos líderes, especialmente de Sebna, o administrador do Palácio Real. Ele condena a arrogância e o orgulho de Sebna, que se preocupa apenas com sua própria glória e riquezas. Isaías profetiza que Deus o removerá do seu cargo e o substituirá por Eliaquim, o líder mais fiel. Isaías continua a denunciar os líderes de Jerusalém por sua confiança em fortificações humanas em vez de confiar em Deus. Ele destaca sua falta de arrependimento e sua recusa em reconhecer a soberania divina sobre a cidade. Isaías profetiza que Deus o lançará ao exílio, onde enfrentarão vergonha e humilhação. Apesar da palavra de juízo e condenação, Isaías termina o capítulo com uma promessa de restauração para Eliaquim. Ele profetiza que Eliaquim se tornará uma figura de honra e poder, carregando as chaves de Davi e sendo uma fonte de segurança e proteção para o povo de Judá. No capítulo 23, Isaías traz uma profecia direcionada à cidade de Tiro, uma importante cidade comercial da época. Neste capítulo, Isaías anuncia a destruição de Tiro e suas consequências, bem como a soberania de Deus sobre as nações. Isaías começa descrevendo como os navios de Tiro, que antes eram poderosos e cheios de orgulho, serão destruídos. Ele fala sobre o lamento dos marinheiros e comerciantes de Tiro, que perderão sua riqueza e influência. Isaías profetiza que Tiro ficará desolada e esquecida por 70 anos, mas depois disso, ela será restaurada e voltará a exercer seu comércio. No entanto, Isaías adverte que a riqueza e o poder de Tiro não serão capazes de livrá-lo do juízo de Deus. Isaías também menciona outras nações que serão afetadas pela queda de Tiro. Ele fala sobre a influência de Tiro sobre o Egito e a Etiópia, e como essas nações também sofrerão as consequências da destruição de Tiro. No final do capítulo, Isaías declara a soberania de Deus sobre as nações. Ele enfatiza que é Deus quem determina o destino das nações e que ele pode levantar e derrubar impérios conforme sua vontade. O capítulo 24 retrata um quadro sombrio de julgamento e devastação global. Neste capítulo, Isaías profetiza sobre o juízo de Deus que atingirá toda a terra por causa da iniquidade e rebelião contra ele. Isaías começa descrevendo como a terra será completamente devastada e virará de cabeça para baixo. Ele menciona como a multidão se espalhará e afetará todas as pessoas, independentemente de sua posição social. O capítulo descreve uma grande desolação com a terra vazia e arrasada. Isaías destaca que a destruição será sentida por todas as camadas da sociedade, desde os poderosos até os pobres. Ele menciona como a alegria e a música serão substituídas pelo pranto e pelo lamento, pois o juízo divino será implacável. O profeta também aponta para a corrupção moral que permeia a sociedade, mencionando como as pessoas perverteram os mandamentos de Deus e violaram sua aliança. Isaías destaca que a terra está contaminada e que a maldição resultará em punição. Apesar da descrição sombria, Isaías também aponta para um remanescente fiel que será preservado. Ele fala de um povo que louvará a Deus e proclamará sua justiça, mesmo em meio à devastação. O capítulo 25 de Isaías traz uma mensagem de esperança e louvor a Deus por salvação e bondade. Neste capítulo, Isaías descreve a restauração e a redenção que Deus trará para o seu povo. Isaías começa louvando a Deus e reconhecendo sua grandeza e fidelidade. Ele exalta o nome de Deus e expressa gratidão por suas obras maravilhosas e seus planos perfeitos. Isaías profetiza sobre a destruição dos inimigos de Deus, incluindo o opressor e o arrogante. Ele descreve como Deus trará juízo sobre eles e como seu poder será aniquilado. Isaías fala sobre a celebração que ocorrerá na montanha do Senhor. Ele descreve um banquete farto onde Deus preparará um festim de abundância para todos os povos. Isaías enfatiza que nesse dia, Deus eliminará as lágrimas e a vergonha do seu povo, enxugando todas as suas aflições. O profeta anuncia a vitória sobre a morte, proclamando que Deus engolirá a morte para sempre. Ele declara que Deus será a fortaleza de seu povo e que eles o louvarão e o glorificarão. Isaías encerra o capítulo falando sobre a soberania de Deus sobre as nações. Ele ressalta que Deus humilhará aqueles que se levantam contra ele e que a salvação e o louvor pertencem somente a ele. Se você gostou desse capítulo, curta, comente, compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Que Deus te abençoe e até a próxima!